a chegada de Carille, Vasco destrava várias negociações, acerta com dois jogadores e encaminha outros atletas de primeira prateleira. O Vasco define a situação da saída de alguns jogadores e, claro, a situação aí envolvendo a venda da Vasco SAF continua a todo vapor. Vamos falar também aqui sobre mais uma vitória na Justiça do Rio de Janeiro, aí do Departamento Jurídico do Vasco da Gama, no tocante à prorrogação aí da situação de penhoras. A gente vai explicar tudo para vocês. Meus amigos, coloquem a atenção, porque esse ano aí, de 2025, eu estou colocando fé. Estou confiante, principalmente com a possibilidade da chegada de um novo investidor. Pessoal, se inscreva no nosso canal. Mais da metade de vocês que assistem a gente não são inscritos no nosso canal. Então, peço encarecidamente para você fazer parte aí da nossa família. Se inscreva. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a situação na Justiça aqui do Rio. A quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acatou o pedido aí do doutor Felipe Carregal e do Paulo Salomão e prorrogou o prazo de suspensão aí de penhoras por mais 30 dias. A decisão passa a valer a partir do dia 23 de dezembro, a partir aí da próxima segunda-feira. O Vasco, que já tinha conseguido 60 dias de suspensão, consegue mais 30 dias aí. Então, até o dia 21 de janeiro, o Vasco não pode ser executado, o Vasco não pode tomar aí penhora. O Vasco que está buscando, né, acordos judiciais lá na mediação da Fundação Getúlio Vargas. Bom, vamos para a parte aqui de campo, certo? Carille, pessoal, muitas pessoas reclamando. Gente, não adianta mais reclamar, foi contratado. Agora a gente tem que abraçar o treinador, pedir a Deus aí para dar sabedoria ao Fábio Carille, que, repito, não é essa merda toda também, não. É um treinador que foi tricampeão paulista pelo Corinthians, é um treinador aí que tem 2 títulos brasileiros, um deles aí pelo próprio Corinthians. Poucos treinadores aí conseguiram essa situação. Claro, né? Vem aí de uma Série B muito boa aí, sendo treinador do Santos, né? Parece ser fácil, né, ser campeão da Série B, mas foi o que eu falei hoje no vídeo aqui mais cedo, né? Só o Dorival Júnior aqui no Vasco, 5 vezes que o Vasco jogou a Série B, o Vasco só ganhou uma. Então é o seguinte, vamos torcer para que dê certo aí essa situação envolvendo o Carille no Vasco da Gama. O que a gente tem que cobrar agora é o Pedrinho, para que o Pedrinho, antes do investidor chegar, ele toma conta do futebol para simplesmente ele fazer contratações, dar ovos aí para o treinador poder fazer a chamada omelete. E o Fábio Carille, ele simplesmente já destravou algumas situações envolvendo saída de jogadores, reforços e passou uma lista de reforços também para o Pedrinho. A gente vai passar aqui para vocês, tá? Vamos falar aqui sobre a saída do Léo Pelé, tá? O Gamarra, ele foi vetado. O Vasco não aceitou a proposta do Gamarra.
um jogador que não agradou aí o Fábio Carille. E o Vasco pediu dinheiro. O Vasco quer dinheiro nessa negociação. Há vários clubes, como o Palmeiras e o Bahia, que querem contar com o serviço do Léo Pelé, e o Vasco pediu dinheiro na negociação. O único jogador que interessa ao Vasco lá do Atlético Paranaense seria o atleta Coelho, mas o Atlético do Paraná está fazendo jogo duro aí para liberar o jogador. Então, o Léo Pelé só sai do Vasco da Gama mediante a pagamento de dinheiro. O Vasco continua as conversações aí com o Atlético do Paraná, certo? Bom, o seguinte, o Vasco já tem dois reforços aí fechados, certo? O Lucas Freitas, uma aposta aí que vem lá do Palmeiras, jogador que começou na base do Flamengo, foi para o Palmeiras, perfeito. E assim, o Palmeiras fez o repasse para o Vasco da Gama de graça, né? O Vasco fez um contrato aí de 3 anos com o atleta. O Palmeiras deteve aí 50% dos direitos econômicos do Lucas Freitas, se porventura ele for vende, vendido, né? Mas é uma aposta. Eu acho que precisa aí de zagueiros mais carimbados. O Tietê, esse sim, está aí confirmado, bom jogador, jogador aí que teria a vaga de titularidade em 90% dos clubes brasileiros, com toda certeza, um coringa aí, o Tietê, aí simplesmente aí acertar. Agora a gente passa outras novidades para vocês aí, tá? Vamos lá. O Vasco da Gama hoje abriu negociações com o lateral direito, tá? Do Olímpia do Paraguai, o César Olmedo. Isso mesmo. Hoje, o César, ele é o lateral da seleção paraguaia, certo? Lá no Paraguai, ele é comparado muito lá com o Arce, aquele Arce que passou pelo Palmeiras, que todo mundo conhece. Então, assim, o Vasco pretende fazer uma troca, tá? O Capasso não quer voltar para o Vasco também não vai insistir. Como o Puma tem propostas para deixar o Vasco da Gama, o Vasco simplesmente aí solicitou uma troca aí entre o César Olmedo, jogador de 21 anos, envolvendo aí o Capasso, perfeito? Então, é bom jogador sim, jogador de seleção aí, Paraguai. Bom, e lembra que eu falei para vocês que o Carille entregou uma lista já aí para o Pedrinho? Então, um desses nomes que estão aí na lista é o do Guilherme, que jogava lá no Santos, né? Que joga no Santos. Um jogador que atua na ponta esquerda, bom jogador, hein? Não é ruim jogador, não. Jogador que jogou 31 jogos com a camisa do Santos aí na Série B, meteu 10 gols, deu 8 assistências, né? Talvez se o Santos tivesse um time ali mais com nível técnico melhor, ele ainda ia se sobressair muito mais. É um jogador aí de 29 anos que está avaliado em 1,5 milhão de euros. Um jogador que estaria ali dentro do orçamento do Vasco da Gama, certo? Foi um pedido aí do Fábio Carille. O Fábio Carille gosta muito do jogador. Outra situação, Denilson, do Cuiabá. O Vasco está muito próximo aí de acertar a contratação do Denilson. Está muito avantajada aí a situação do Denilson, né? Faltando ali aquela situação ali do tempo de contrato do Denilson, tá? Do Cuiabá, do volante do Cuiabá. Agora a gente fala aqui sobre a situação da venda, certo? Ganhou muita ênfase, ganhou muita proporção, tá? O fato do Russo ter desistido aí da situação da compra da Vasco SAF. Por quê? Há indicativos, tá, que o Magnates
está muito à frente, por exemplo, aí do Andrea Andresini, né? Do italiano, certo? E o processo já está na fase de due diligence, tá? Está muito avançada essa situação, tá? Pelo que a gente está tomando conhecimento de bastidores aí, né? 60 dias para concluir essa troca aí de documentação. A gente acha que lá para fevereiro o Vasco já vai ter concluído esse processo aí de due diligence. As negociações já se arrastam aí por alguns meses, aí com o Magnate. Haverá um avanço, porque ele vem aqui ao Brasil e o Vasco aí pode dar ao Magnate aí uma preferência, certo? E ele colocando um aporte ponte para o Vasco poder fazer as contratações aqui de início de ano. Perfeito, pessoal? Então, a situação está saindo, vamos parar de reclamar, certo? E vamos torcer aí para que dê tudo certo. Porque, assim, com essa chegada do Tietê, eu falei aqui hoje mais cedo, né? Você imagina o meio campo do Vasco, Hugo Moura, Tietê, Paulinho e o Coutinho, a gente vai precisar ajeitar ali a situação da nossa zaga ali. Vai dar bom. Confia que vai dar bom. Certo? Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.